Olá, mais um vídeo com pouca produção e muito conteúdo da nossa sequência da pesquisa e das sequelas pós-Covid, né? Nós estamos falando nos vídeos anteriores sobre a perda do olfato e paladar, sobre as dificuldades respiratórias, e nesse vídeo nós vamos falar sobre as dificuldades neurológicas e dificuldades cognitivas, tá? Uma das coisas mais importantes que estão acontecendo nas complicações pós-Covid é que o paciente ele se sente estranho, né? Ele começa a perceber uma perda de memória, ele não tem o mesmo desempenho nas atividades, né? Ele sai lá do hospital com a plaquinha vence o Covid, principalmente quem ainda está em idade laboral, volta às suas atividades e fala, opa, eu sinto dificuldade para respirar no meio do caminho, meu desempenho muscular não está o mesmo e, consequentemente, também o meu desempenho cognitivo não está legal. Estou esquecendo as coisas, né? Só não esqueço a cabeça porque ela está grudada no pescoço, né? Aquela brincadeira de vó. Existem alguns sintomas que são estranhos, né? Tem alguns sintomas que não faziam parte da realidade, né, de algumas pessoas. Muita gente comenta que nunca teve dor de cabeça e de repente começam a ter bastante dores de cabeça, né? Então isso deixa os pacientes com estranhamento, tá? Não deixe o estranhamento para lá, procure atendimento, né, de neurologista, de pneumologista, de cardiologista, de fonoaudiólogo, de fisioterapeuta, né, de clínico geral, tem o acompanhamento, porque tudo ainda é estudo, né? Então, nós passamos pela fase aguda da doença, né? Digamos assim, para todo mundo entender, lembrando que esse vídeo é para pacientes, né? O pior está passando e agora a gente vai ter que lidar com as sequelas, né, individuais e com as sequelas aí na população mundial. Então, a gente vai ter que entender sobre isso, tá? Então, esses sintomas a longo prazo do coronavírus são muito abrangentes. Já existe uma lista extensa de situações que podem ser percebidas, né? E a gente considera que quando você tem 5 dessas situações, você está dentro de uma situação caracterizada como Covid longa, tá? Os problemas pulmonares, como nós vimos, claro, é um dos problemas mais relatados, a sensação de cansaço, uma dificuldade maior em relação a controle, né, da frequência cardíaca, e nós temos, claro, que ficar de olho no sistema imune e também no sistema nervoso, tá? Cada vez mais novas pesquisas têm mostrado sintomas neurológicos, começando por essa dor de cabeça, tá? Então, alguma manifestação neurológica. Além das dores de cabeça, os pacientes têm demonstrado confusão mental, fadiga extrema, dificuldade de memória de curto prazo, formigamentos, dormências, tá? Então, a gente pode dizer que nós vamos ter algumas situações em curto prazo, em médio prazo e a longo prazo, tá? Então, eu, pessoalmente, já tenho acompanhado pacientes há 1 ano que têm essas mudanças desses sintomas em curto prazo, em médio prazo e a longo prazo. Pensa assim, você pode ter uma neuroinvasão. O vírus, ele pode, e existem estudos que mostram, acometer o cérebro. Então, a gente fala que ele é um vírus que ele acomete o cérebro, né? Então, existe uma neurovirulência, uma neuroinvasão, causando também essa inflamação cerebral. Isso vai variar de paciente para paciente, tá? A médio prazo, pensa assim, se existe isso, se eu tô com dificuldade respiratória, eu tenho um problema de oxigenação. Vai chegando menos oxigênio para o cérebro, tanto no momento que eu fiquei internado, que eu fiquei com a dificuldade respiratória, e agora que eu não consigo me recuperar, então eu vou tendo um problema agregado muitas vezes, tá?
Então, em relação ao sistema nervoso, em curto, médio e longo prazo, em longo prazo eu posso ter o quê? Tudo que desencadeou essa desautonomia, né, essa diferença de antes e depois do Covid, deixa o sistema nervoso autônomo peculiar, né? Pensa, o sistema nervoso autônomo controla funções involuntárias do nosso corpo, a frequência cardíaca, a nossa digestão, né? Então, se eu tenho uma neuroinfecção também, que pode ocorrer por coronavírus, menos oxigênio, um problema circulatório, eu posso ter outras funções que podem ficar fora de controle. Tá? Então, tem que sempre estar de olho na frequência cardíaca, na frequência respiratória e nesses sintomas de confusão, tá? O sistema imune que eu comentei é importante da gente ficar de olho, por quê? Porque existem células que são específicas para proteger o cérebro. Então, nós temos ali que proteger o nosso cérebro dessa infecção e também do que está acontecendo depois, tá? Existem pacientes que relataram os casos mais graves, convulsões, né? Alucinações, tá? Então, a gente precisa pedir o acompanhamento. Os vírus, então, ele pode entrar e danificar diretamente a célula e também a situação das sequelas pós-Covid pode levar a um déficit cognitivo, porque tem menos oxigenação, a gente faz menos atividade. Eu não consigo mais fazer o meu evento social, o meu passeio, me encontrar com os meus amigos, eu tô com uma vida totalmente diferente, eu diminuí minhas atividades, eu diminuí meus exercícios, eu tô trabalhando menos, então eu já tenho uma mudança social, de comunicação, né? Não sei se eu vou conseguir voltar a trabalhar como eu voltava, então todos esses aspectos podem contribuir ainda mais com os efeitos dessa neuroinflamação. Então, a gente tem causas, né? A gente tem consequências, emocionais, comportamentais, né? E existem, sim, questões biológicas, fisiológicas, que podem acarretar as suas dificuldades aí no seu humor, as dificuldades no seu comportamento, as dificuldades de memória, de voltar à atividade de trabalho e de voltar a ter uma vida muito próxima de como era antes do coronavírus. Claro, nós ficamos muito agradecidos quando uma pessoa consegue se recuperar, mas ainda tem um caminho pela frente, tá? Então, se você tem esses sintomas neurológicos, tá? A perda do olfato paladar é um sintoma neurológico, né? Está dentro desses aspectos da Covid longa, as dificuldades respiratórias, as cardíacas, né? As cardiovasculares e as cognitivas. Entre em contato com um profissional da saúde, entre em contato conosco, nos contatos que a gente deixou aqui na descrição do vídeo, porque a ideia dessa pesquisa, desses vídeos, é que a gente tenha aí uma força contra as sequelas agora do coronavírus, e a gente junto vai criar uma estratégia para conseguir ou para contribuir com o entendimento de como nós podemos tratar os pacientes. Tá certo? Então, nós somos profissionais da reabilitação, eu sou fonoaudióloga, sou doutoranda em engenharia biomédica e o que estiver dentro do meu alcance ético, eu estou aqui para orientar vocês. É só entrar em contato aí nas nossas redes que está aí na descrição do vídeo, tá certo? E se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente faça algum esclarecimento, dê uma sugestão de vídeo aí nos comentários, tá certo? Até mais!